Contrariando recomendações de autoridades e de especialistas de saúde para evitar aglomerações, manifestantes fizeram protestos hoje a favor do governo. O próprio presidente participou de um ato em Brasília. Infectologistas afirmam que evitar aglomerações neste momento é essencial para diminuir o risco de transmissão da doença. O portal de notícias G1 contabilizou atos em 49 cidades, em 18 estados e no Distrito Federal. Os protestos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro aconteceram em diversas cidades e fizeram críticas antidemocráticas ao judiciário e ao legislativo. Manifestantes exibiram faixas e cartazes com propostas inconstitucionais e ilegais, como a intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Um grupo cantou o hino nacional na Avenida Paulista. Na esplanada dos ministérios, uma enorme bandeira do Brasil e cartazes contra o Congresso e também contra a secretária de Cultura, Regina Duarte. Há aglomerações também em outras capitais, como Porto Alegre, Salvador e Belém, contrariando as orientações das autoridades de saúde. Muitos idosos que estão no grupo de risco da Covid-19 também participaram dos atos em todo o Brasil. E apesar do alerta contra aglomerações, o deputado federal pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, usou uma rede social para divulgar a manifestação em Ribeirão Preto. Ele afirmou: contra tudo e contra todos, contra todo o sistema que se mobilizou para impedir, as manifestações pró-Bolsonaro são mantidas em 259 cidades. Aqui no Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram na praia de Copacabana. Na sexta-feira, o governador Wilson Witzel publicou um decreto proibindo por 15 dias a realização de eventos e passeatas com aglomeração de público. Um grupo recolheu assinaturas para o Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. No Recife, 2 organizadores do evento na praia de Boa Viagem foram detidos porque descumpriram um decreto do governo proibindo a concentração de mais de 500 pessoas. No ato em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado, do Democratas, que também é médico, alertou para o risco de contágio. Não seja irresponsável de amanhã transformar Goiânia num ambiente de disseminação do vírus. O governador deixou o local sob vaias. Essa pesquisadora em saúde pública considerou como irresponsabilidade a participação do público nesse momento em que a preocupação com o novo coronavírus ganha força no país. É um absurdo a população não entender a seriedade do momento. Mais do que passando por um risco desnecessário, elas estão acelerando a cadeia de transmissão. Elas estão provocando o que a gente não pode ter, que é o aumento da velocidade de disseminação e comprometendo o sistema. Desde as 10 horas da manhã, o presidente começou a publicar em uma rede social vídeos das manifestações pelo país. Foram 28 postagens só sobre o tema, em 27 cidades diferentes. Todos os vídeos mostravam pessoas em carreatas e aglomerações, o que desrespeita as orientações das autoridades de saúde para tentar reduzir a velocidade de contaminação do novo coronavírus. Por volta de meio-dia, o presidente saiu do Palácio da Alvorada, deu uma volta por alguns pontos de Brasília e entrou no Palácio do Planalto. Na rampa, ficou acenando para os apoiadores que se aglomeravam na rua. Momentos depois, foi ao encontro dos manifestantes. Além da quantidade de pessoas, o presidente Bolsonaro desconsiderou outra recomendação fundamental dos médicos e autoridades nesse momento de pandemia: evitar contato direto. Beijos, abraços e apertos de mão. Ao contrário, o presidente estendeu a mão, cumprimentou, pegou os celulares e fez selfies com o rosto colado a várias pessoas. Ao lado dele, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, que é médico. A Anvisa tem participado diretamente dos cuidados nos aeroportos e portos no país, com avisos sobre cuidados que viajantes têm que ter, inclusive para evitar contato direto com outras pessoas. Bolsonaro ficou no meio das pessoas por cerca de 1 hora, transmitindo tudo ao vivo por uma rede social. Apesar dos manifestantes terem faixas com pedidos inconstitucionais e antidemocráticos, como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que o movimento não era contra nenhum poder. Procurar fazer a coisa certa. Eu erro.
erro também. Mas nós, polícia como um todo, nós todos, executivo, legislativo, não podemos errar. Eu fico aqui quase sem palavras. Vocês sabem que eu estou aqui? Isso não tem preço. Não tem preço. Nós, políticos, temos como mudar o destino do Brasil. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil. Se nós ficamos um ano só trabalhando pelo Brasil, a gente decola, a gente voa. Isso não tem preço. Não existe satisfação maior para um ser humano. O presidente estava desde sexta-feira à tarde recolhido no Palácio da Alvorada. Embora negativo para a Covid-19, ele está sendo monitorado e deve fazer um novo exame até terça-feira, quando completa uma semana do retorno da viagem aos Estados Unidos. Vários integrantes da comitiva já deram positivo para a Covid-19. Naquele mesmo dia, no Palácio da Alvorada, ele evitou apertar a mão de apoiadores. Apesar do meu teste negativo, eu não vou apertar a mão. Se bem que essa imprensa ali... Ainda na sexta-feira, depois que o Ministério da Saúde registrou a contaminação comunitária nas maiores cidades do país, quando não dá mais para saber a origem da contaminação, o presidente fez um pronunciamento e foi ainda mais enfático. Jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. O momento é de união, serenidade e bom senso. O desrespeito às recomendações das autoridades pelos manifestantes foi motivo de muitas críticas. O presidente da OAB ressaltou que as renúncias que este momento exige são uma demonstração de compromisso com o coletivo e condenou a atitude do presidente Bolsonaro. Escreveu: e neste mesmo momento, o presidente da República passou todo o domingo compartilhando fotos e vídeos de aglomerações que, mais que imprudentes, dolosamente aumentam o risco de um pico de contágio pelo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também condenou a participação do presidente Bolsonaro. O que nos preocupa, os que nos deixam em perplexidade, é o presidente participando desses atos. No momento onde se pediu na sexta-feira que não houvesse aglomerações, o próprio presidente desautoriza o seu ministro da Saúde. O que nós esperamos é que o presidente assuma a presidência da República. Nós precisamos que o piloto do avião assuma a sua cadeira e conduza o Brasil nessa grave crise, que pode tirar a vida dos brasileiros e que pode tirar a comida da casa de brasileiros. Que ele comande o Brasil nesse momento de crise e que não ele estimule mais aglomerações e mais ataques aos outros poderes. O auto-isolamento recomendado para o presidente Jair Bolsonaro e que não foi seguido será cumprido pelos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da presidência. Na nota em que confirmou que 4 pessoas da equipe de apoio que viajaram com a comitiva presidencial testaram positivo para o coronavírus, o GSI também informou que os que testaram negativo permanecerão em auto-isolamento, cumprindo o protocolo determinado pelas autoridades sanitárias. Agora há pouco, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota criticando as manifestações durante a pandemia do novo coronavírus. Alcolumbre disse que a gravidade da situação exige responsabilidade de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República. Ele destacou ainda que convidar para ato contra os poderes é confrontar a democracia. Nós procuramos a assessoria do Palácio do Planalto para comentar as críticas, mas não obtivemos resposta.